Eu achava que a Omicron ela tinha atingido um recorde de capacidade de contaminação. E, portanto, se você colocasse na lista das doenças, né, de rápida contaminação, essa Omicron estaria no topo. Mas eu, vendo o que eu leio, o que você também lê, eu percebo que a estupidez é mais rápida do que a Omicron. É inacreditável a capacidade de contaminação da estupidez. Ela atinge preferencialmente políticos, em geral políticos que têm cargo no executivo, e se alastra com uma velocidade incrível. Veja só, o ministro da Educação já tinha dado várias mostras de que ele poderia estar contaminado. Várias mostras. Aliás, o cargo, né? Eles conseguiram dar vários sinais disso. Mas ontem, aliás, o ministro da Educação, ele baixou um despacho proibindo Milton Ribeiro, é o nome da fera, o nome do ministro da Educação. Costumo dizer que ele não invadiu o Ministério da Educação, ele não é do movimento dos 100 ministérios, e daí ele invadiu o Ministério da Educação e começou a despachar lá. Alguém colocou ele lá, né? E aí, coloca ele lá, ele começa a fazer besteira. Aí ele proíbe as universidades federais e outras instituições de ensino federais, de obrigar os alunos a apresentar o comprovante de vacina para comparecer a atividades e aulas presenciais. Ou seja, ele resolveu dar uma canetada dizendo que todas as universidades que têm autonomia, todas as universidades estão proibidas de fazer aquilo que é o mais óbvio, que se faz em festas, jantares, clubes, empresas, tribunais, que é exigir a comprovação de que a pessoa foi vacinada. Absolutamente normal. É o que o mundo está fazendo. O mundo está fazendo isso para você pegar um voo, o mundo está fazendo isso para tudo. Aí ele resolveu baixar uma canetada e dizer não pode. Aqui não pode. Obviamente inconstitucional. O ministro da Cultura já tinha feito essa besteira, dizendo que projetos culturais patrocinados pela lei Rouanet, lei de incentivo, não poderiam ter exigência de vacinação também, né? E assim vai. A gente já viu outras quase delinquências, mas essa do ministro é um negócio inacreditável. Inacreditável esse ministro da Educação fazer isso. Bom, e aí eu fui olhar, porque a gente viu que numa outra atitude também contaminada, e não pela Omicron, mas por esse outro vírus que se alastra mais rápido do que a Omicron, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, tinha estabelecido aquela tal de consulta pública para definir se vai ou não ter, enfim, a vacinação, os termos da vacinação infantil na faixa de 5 a 11 anos. Então, o ministro da Educação cuidando das faixas, do comportamento das universidades para os jovens acima de 17, né? Não tem ninguém na universidade, pode ter um ou outro, mas acima de 17. E o ministro da Saúde arrumando encrenca com a vacinação na faixa de 5 a 11 anos. Faixa essa que já recebeu, assim, já passou por todos os testes, todos, não no Brasil, no mundo. Todos os pares da Anvisa, as instituições pares da Anvisa já fizeram testes, de nível 1, 2, 3, já vacinaram as crianças, você não tem caso grave, não tem nada que mereça, enfim, porém, um senão. Na própria documentação da consulta pública está lá um relatório de todas as vacinações e realmente não tem nada, nem ali, que se possa criar uma objeção. Mas ele resolveu fazer essa tal consulta pública. E lá na consulta pública diz que
O objetivo é a fim de obter subsídios e informações da sociedade, o que a sociedade, eu, você e outras pessoas podem ajudar, né? Nesse caso, para o processo de tomada de decisão, ou seja, os cientistas querem se valer dos não cientistas. Tal relevância no que se refere ao tema, é lindo, né? Ao tema da vacinação de crianças nessa faixa etária, se dá por se tratar de um público em pleno desenvolvimento e com lacunas ainda no que se refere, tem dois no que se refere, é mal escrito como cão, ao custo-benefício dessa vacinação. Não há nenhuma dúvida, não há nenhuma lacuna no custo-benefício dessa vacinação. Ou seja, é uma mentira. A consulta pública parte de uma mentira no seu objetivo. Quando você entra na página, está escrito objetivo, e já tem uma mentira. Não há dúvida sobre o custo-benefício, nenhuma dúvida. O Queiroga quer criar uma dúvida porque ele quer usar a sua opinião pessoal para influenciar os debates. Quer puxar o saco do chefe, quer competir com o Milton Ribeiro para ver quem está mais contaminado. Essa é outra discussão. Mas daí você vai ver, a consulta pública tem lá 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Uma das perguntas, você concorda com a vacinação não compulsória? Mas que é isso? É Datafolha? Eles viraram instituto de pesquisa agora? Concorda com a priorização das comorbidades, ou seja, de que as crianças, concorda com o fato de que crianças de 5 a 11 com comorbidade devem ter prioridade na lista de vacinação? Precisa ouvir as pessoas sobre isso? Realmente? Concorda com o termo de assentimento dos pais? Quer dizer, e se as pessoas acharem que sim, eles vão influenciar uma política pública, né? Concorda com o fato de que a vacina tem que ser prescrita por um pediatra ou um médico que acompanha as crianças? Isso tem cabimento. Concorda com a não obrigatoriedade da apresentação da carteira para frequência escolar? Ou seja, estão enfiando ideologia, tá vendo? É a mesma coisa do Milton Ribeiro, de não impor a carteira de vacinação para entrar na universidade. Esse aqui já quer enfiar na consulta pública esse tipo de coisa. Sabe qual é o controle que você tem quantitativo de amostragem da sociedade numa consulta pública? Zero. Zero. Os bolsonaristas enlouquecidos, enfurecidos, os blogueiros que aderiram ao bolsonarismo, esse neojornalismo de quinta categoria que aderiu assim às ideias mais anticientíficas do planeta, podem invadir isso aqui e você ter 100% de resposta favorável às posições do governo. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A ciência não se fia na opinião das pessoas. Não se fia. Você pode perguntar a 1000 pessoas sobre qual é a opinião delas, caso você pegue. Tá vendo que na academia onde eu tô, quem estiver nas redes sociais está vendo, tem os pinos de boliche, tem bola de futebol, tem bola de handball, tem bola de basquete, tem pesos e tal. Vamos imaginar que eu pegasse um pino desse de boliche e fosse ao 10º andar de um prédio e eu jogasse o pino de boliche lá em cima. Vamos imaginar que 1000 pessoas consultadas antes do meu arremesso sobre se o pino chegaria ao chão ou não, dissessem que não. E eu jogasse o pino chegaria ao chão. Porque o pino não precisa da opinião das pessoas para chegar ao chão. Ele não se vale da opinião das pessoas. Ele se vale de uma lei, ele se vale da gravidade, da ação da gravidade. É um fenômeno físico. Não há discussão que possa vencer o fato de que se eu soltar um pino lá de cima ele vai cair no chão. Se eu ficar exposto ao vírus, eu vou ser contaminado. Não importa o que as pessoas digam, eu vou ser contaminado. Se eu tomar a vacina e ela é eficiente, eu vou estar protegido. Não importa a opinião das pessoas. Não importa a opinião das pessoas. Se eu pegar e tomar uísque e sair para dirigir, os meus reflexos estarão absolutamente comprometidos e a chance de eu bater o carro é monumental. Não importa o que pensam as pessoas. As pessoas, elas têm que dar a sua opinião naquilo que é um movimento social. Então é a opinião na hora do voto, se você vai fazer um plebiscito sobre pena de morte, se você vai fazer um plebiscito sobre
monarquia, parlamentarismo, né? Sistema de governo, nós fizemos, presidencialismo. Aí a opinião das pessoas é importante. Se a sociedade deve ou não ter armas, isso é a opinião das pessoas. Agora, a opinião das pessoas sobre a ciência é patético, absolutamente patético. Mas ainda assim, pela capacidade de contaminação da estupidez, o ministro Marcelo Queiroga, e obviamente com o propósito político, né, de bajular o ocupante do Palácio do Planalto, seu chefe, que pode ser decisivo na chance dele de ter uma vaga para disputar um cargo eletivo, resolveu fazer essa palhaçada, porque isso é uma palhaçada. E essa palhaçada acaba no dia 2. Faltam 3 dias, portanto, para acabar a consulta pública. E o fato é que é inútil, porque a gente sabe o que vai acontecer. Como a gente sabe o que vai acontecer com essa imposição estúpida do ministro Milton Ribeiro. As duas vão ser derrubadas. Qualquer que seja o desfecho, que não seja científico, vai ser derrubado no Supremo Tribunal Federal. As universidades que quiserem colocar uma barreira e cobrar para as pessoas entrarem a carteira de vacinação, vão poder fazer isso, porque é um direito que assiste às universidades. E elas vão fazer, como as empresas estão fazendo, muitas empresas estão fazendo, e as pessoas que se recusam a ser vacinadas estão sendo demitidas. Demissão por justa causa. Está acontecendo. E as pessoas vão à justiça e estão perdendo tudo. Não conseguem vencer o bom senso. E essa consulta pública, não importa se definir que vai precisar como é que eu digo, atestado médico para dar vacina, vai cair na justiça. Então, é uma perda de tempo, e o Brasil está nessa de perder tempo. As autoridades mais preparadas deveriam ser justamente a da saúde e da educação. E eu estou contando um caso de saúde e um caso de educação. Os 2 principais ministros do país, não é o da Fazenda, é o da educação e da saúde. A saúde e a educação cuidam do futuro das pessoas, a saúde cuida também do presente das pessoas, mas é com esses 2 que a gente vai construir o futuro. Um país mais saudável, um país mais educado, e um país mais saudável tem mais condições de estudar, um país que estuda mais tem mais condições de ser saudável. Eu lembrava outro dia que a mortalidade infantil no Brasil caiu muito. Uma das razões, sem dúvida, foi a vacina, mas outra das razões foi informação, foi educação formal. As pessoas mais bem educadas eram mais responsáveis na maternidade e na paternidade. Mas veja, a educação hoje para a paternidade daqui a 10 anos, 15 anos. Então veja como a educação é a base do futuro realmente. Os jovens que hoje têm 12 anos, 11 essa faixa de 5 a 11 anos, vai ser pai e mãe daqui 15, 20 anos. Daqui 15, 20 anos. Então nós estamos discutindo o que vai acontecer com a vida das pessoas que estará adulta em 2040, 2045, sendo pai e sendo mãe. Olha a responsabilidade desse cidadão chamado Milton Ribeiro, um despreparado, né, que abraçou a estupidez, né, nesse decreto cretino. E o ministro Marcelo Queiroga também está cuidando da vida das pessoas que vão ser adultos daqui 15, 20 anos, vão ser pais, vão ser mães. Ele vem falar de mortalidade infantil, não é sobre mortalidade infantil vacina, não é sobre mortalidade apenas, não. É sobre doenças, sobre sequelas, sobre capacidade de contaminar os outros. As crianças podem, e são muitas as crianças, são 20 milhões de crianças. É uma criança, na faixa de 5 a 10, para cada 10 brasileiros. Ou seja, tem uma criança em cada família nessa faixa etária. E pode contaminar outros mais velhos que podem vir a morrer. Então é um absurdo o que está acontecendo. O que eu queria deixar claro é isso. Infelizmente, a gente aprendeu que a Ômicron é a mais contagiosa das versões do coronavírus. E a gente está descobrindo que não, que a versão mais contagiosa nem é o coronavírus, nem é a Covid, é a estupidez.
E eu trouxe para cá 2 exemplos acabados de estupidez governamental.